O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca, e Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e minhas irmãs, existe uma mística muito grande nesse nosso país, católico, cristão em sua grande maioria, uma relação de muita intimidade entre a Mãe de Deus e essa nossa terra. Terra essa de Santa Cruz. Terra essa que começa a sua civilidade aos pés da imagem da bem-aventurada Virgem Maria. Quando os portugueses aqui chegam no país, eles trazem uma imagem da bem-aventurada Virgem, porque
A Imaculada Conceição, sendo padroeira de Portugal, aquele povo tinha um amor muito grande, e até hoje tem, e uma fé muito grande na Mãe de Deus. E o nosso país, ele surge, ele se torna cristão, e ao mesmo tempo com uma grande devoção a Nossa Senhora. Quando nós pegamos esse texto aqui do Evangelho de João, um texto muito conhecido por todos nós, mas um texto que nunca se esgota na sua mística. Quando nós vemos todo esse contexto de um casamento, e vocês sabem, eu faço questão de dizer que o noivo aqui é nosso Senhor, que é a celebração do início da plenitude dos tempos, da eterna e da nova aliança de Deus conosco. Quando nós vemos esse contexto todo que acontece, nós vemos que as primeiras palavras é de Nossa Senhora. Eles não têm mais vinho. Se vocês observam bem, Maria não diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Como ela questiona Nosso Senhor, quando ele se perde 3 dias em meio à caravana e é encontrado entre os doutores. Naquele momento lá, ela questiona: meu filho, por que fizeste isso conosco? Aqui, Maria como que catequizada, como que já conhecedora das coisas eternas, Maria exalta aqui não a humanidade de Nosso Senhor, porque ela é mãe de Deus feito homem. Ela exalta aqui a divindade. Talvez sem jeito e temendo ser mal interpretada, Maria não disse: meu Deus, eles não têm mais vinho. Mas aqui ela deixa toda forma de tratá-lo e vai no objetivo. Eles não têm mais vinho, ou seja, eles perderam a alegria, eles perderam o Espírito Santo de Deus, porque vocês sabem que o vinho nas Sagradas Escrituras é um dos sinais da presença do Espírito Santo de Deus. E Maria aqui preocupada, talvez ao contemplar o corre-corre, a angústia, porque ali não tinha mais como a festa continuar. Eles tinham perdido aquilo que fazia com que a festa acontecesse, o vinho que traz alegria, que é salutar, que é bom para o coração. Observem que quantas vezes ao longo da nossa história, Maria, ao olhar as nossas dores, as nossas dificuldades, Maria, ao olhar o nosso sofrimento, ela diz a Nosso Senhor por cada um de nós: Ele não tem mais vinho. Meu filho, ele não tem mais vinho. Agora sim, meu filho, glorificado. Agora sim ela tem clareza que Ele é Deus e que ela é mãe da humanidade de Deus, porque já está na glória. Só que é interessante esse não tem mais vinho aqui, porque quantas vezes ao longo da nossa história nós como que perdemos a alegria de viver, e são tantas dificuldades, e são tantos problemas, e são tantas dores,
e Maria a interceder por nós. Eles não têm mais vinho. Olha, meus irmãos, na individualidade nós vemos, enxergamos espiritualmente Maria conhecendo as nossas necessidades, dizendo isso a Jesus. Mas na coletividade, enquanto igreja, enquanto povo, enquanto raça humana corrompida, Maria, 2000 anos depois, ainda continua a dizer: meu filho, eles não têm mais vinho. Porque vocês vejam qual a alegria que hoje conduz as pessoas no mundo. Não é mais uma alegria que verdadeiramente alegra o coração, não. São momentos levianos de uma pseudo-felicidade que não preenche, que não completa. São momentos de esvaziamento, onde muitas vezes as festas só vêm simplesmente para tentar enganá-los, para tentar de verdade tirá-los um pouco da realidade, mas depois tudo voltará ao normal. Os dramas, os dilemas, as dificuldades. Por quê? Porque o nosso coração, ele precisa de verdade de uma alegria. E essa alegria, meus irmãos, não pode ser encontrada de forma alguma fora de nós. Essa alegria, ela é encontrada dentro de nós, na relação com o Senhor. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade consiste em permanecer em Deus. Quando você, enquanto cristão, tomar consciência que não basta só vir à igreja, mas é preciso permanecer na graça de Deus todos os dias, vocês verão que as lapadas que a vida vai dar não vai doer tanto como se você estivesse vivendo fora da graça de Deus. Essas palavras da bem-aventurada Virgem Maria, que vai instigar nosso Senhor a fazer milagres, porque se vocês observam bem e sabem, até as bodas de Caná, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Até então vivia como um homem comum. Tinha os seus discípulos, já estava fundando a igreja, mas ainda não tinha feito nada de sobrenatural. E quem vai instigar nosso Senhor a começar a sua vida é Maria. Eles não têm mais vinho. E o que mais me impressiona no texto é porque nosso Senhor também não chama Maria de mãe. Ele sabe que a sua humanidade veio dela, que ele, enquanto homem, trazia toda a carga genética de Maria, e ele não a chama de mãe, mas vai chamar de mulher. Ontem eu achei tão engraçado, quando eu saí daqui, eu fui lá no leilão do roçado, e aí uma menininha, pequenininha, que eu não recordo ter visto, eu fui dentro da igreja, tinha umas comadres conversando, e o povo tudo lá fora, e eu fui lá pedir: deixem aqui em silêncio, vão lá para fora, fecha essa igreja. E aí, ao sair da igreja, veio uma criancinha falar comigo, e aí eu falei: tudo bem, mulher? Ela falou: padre, eu não sou mulher não, eu sou menina. Eu achei engraçado, eu disse: essa não me conhece, porque eu sempre trato as criancinhas, as meninas assim: oi mulher, tudo bem? Sempre assim. E eu achei estranho, essa não me conhece direito, essa nunca teve talvez um contato comigo. Ela falou: eu não sou mulher, padre, eu sou menina. Então, vejam bem,
Nosso Senhor aqui chama Maria de mulher. Como Nosso Senhor está jogando aqui as pessoas a refletirem sobre a história da humanidade. Houve uma mulher que instigou Adão a pecar, a cair em erro, e por causa desse erro, o mundo sofre e geme as dores até hoje. Só que agora surge uma mulher que não vai fazer o homem pecar, mas vai fazer o homem agir na graça de Deus. Olha que coisa bela. Jesus aqui se reporta ao livro do Gênesis. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. E mesmo com essa afirmativa de Jesus, que a hora dele não tinha chegado, aquelas palavras não contentam Maria. Maria vê que está na hora de Jesus começar a agir, sendo ela aqui também um agente do Pai, sendo ela aqui instigada pelo Espírito Santo a fazer ele agir. E Maria não se contentando com aquelas palavras, Maria olhando para as pessoas, para aqueles que estavam a servir as mesas, vai dizer: olha, vocês façam tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras de Maria aqui, é claro que se refere no primeiro momento a ação que ela esperava que ele fizesse, algo para que aquele povo continuasse alegre. Ela não sabia que era transformar a água em vinho, mas também se reporta a tudo aquilo que Jesus pregou, ensinou. Eu fico bobo quando eu vejo um protestante sem conhecimento das Sagradas Escrituras, de teologia séria, da tradição, dizer que ao devotarmos culto a Nossa Senhora, nós estamos nos desviando do caminho. Uma total ignorância de fé. Essas palavras de Nossa Senhora aqui no texto santo, meus irmãos, nos deixa muito claro que Maria não é o caminho, nos deixa claro que Maria é a seta a indicar o caminho. Façam vocês o que ele vos disser, como eu faço. Vamos fazer nas nossas vidas o que nosso Senhor pede. Esse convite de Nossa Senhora aqui, ele é muito atual. Não basta, é a segunda vez que eu digo isso a vocês hoje, não basta vir à igreja. É preciso viver ao longo da semana na graça de Deus. Eu nunca vi, meus irmãos, quantas pessoas levianas existe na nossa paróquia, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos. Eu não consigo imaginar, eu sou incapaz enquanto cristão, de imaginar um dia a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria e uma pessoa conseguir passar um dia santo sem comungar a Eucaristia. Por quê? Porque não entendeu ainda o que é estar na graça de Deus, porque não entendeu ainda o que é permanecer em Deus. E quando Maria diz assim: fazei o que ele vos disser, Maria aqui sendo remetida a Eva, que faz com que nosso Senhor agora haja como bênção na vida das pessoas. A revelia de Eva, que fez com que Adão fosse maldição na vida das pessoas. Maria aqui vai ocupar também o lugar de rainha, de soberana. E por quê?
porque o texto também nos remete à figura da rainha Esté, que também aqui nós podemos fazer um contraponto com Herodíades. Vejam que aqui essa rainha Esté, ela agrada ao rei, e como o rei se agrada com a formosura de Esté, com a beleza de Esté, e Esté ali a encantar o rei, a encantar o rei. E por que, padre, essa Esté aqui encanta o rei? Porque ela é formosa, porque ela é bela. E por que, padre, a nossa rainha também encanta o rei? Pelos mesmos motivos. Porque Maria é formosa, porque Maria é bela. Não bela fisicamente, que a gente sabe que é, mas não foi isso que agradou a Deus, mas a beleza de um coração que se entregou totalmente ao Pai, a beleza de jogar a vida, os sonhos, os projetos, sofrendo as demoras de Deus, guardando e meditando tudo no coração. E como aquela formosura agradou a Deus, porque respondeu com amor à escolha que Deus fizera. Maria, se não tivesse sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, seria uma mulher qualquer, mas porque Deus verdadeiramente a escolheu, e Maria nessa escolha assumiu verdadeiramente a pureza, a santidade, por isso chamada Totapulcra. Maria agradou a Deus. Como viveu sem entender os desígnios de Deus, como viveu sem questionar, como não se achou superior às outras por carregar no ventre o Filho de Deus, como sofreu aos pés da cruz ao ver o seu filho crucificado, como sofreu na ausência física de Deus até a ressurreição. Mas, como São Paulo, Maria dizia na sua vida: eu sei em quem eu acreditei, e o Deus que eu acreditei não vai me abandonar. E essa é a realidade que nós cristãos devemos viver e alcançar. Na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, meu irmão, na hora que parece que não existe nenhuma luz a iluminar, você é chamado por Deus a nessa hora provar a sua fé e a beleza que existe dentro de você, com a consciência de que tudo aqui vai passar, com a consciência de que aqui nós estamos passando e o nosso sofrimento e a nossa dificuldade é verdadeiramente para a nossa salvação e para a salvação de todos aqueles que Deus nos confiou. E Deus sabe por quê. Deus nunca erra. E Esté agradou o rei, e Maria agradou o rei. E Esté agradou a Deus pela sua beleza física, e Maria agradou a Deus pela pureza do seu coração, pela sua santidade de vida, pela sua paciência. Ó, meus irmãos, como seremos felizes quando a nossa vida for de verdade uma oblação a Deus, quando nós conseguirmos viver sem as amarras do pecado que nos destrói, que nos enfeia. Como nós seremos felizes vivendo, agradando ao Senhor, e a nossa alma sendo pura, e a nossa alma sendo santa, e Deus, ao nos olhar, ao nos contemplar, dizer: esse é um bom filho, que se entregou totalmente a mim, e não existe outro desejo no nosso coração senão esse, e não deve existir nas nossas vidas
um olhar mais distante, se não esse, o olhar de estar, permanecer e querer ser belo e santo, como Deus é belo e como Deus é santo. Só que aqui também nesse livro de Esther, nós podemos fazer esse contraponto com Herodíades. Por quê? Porque Herodíades também, bela, formosa, agradou o rei. Só que a diferença é que Esther aqui era pura, era santa, queria o bem do povo. Maria da mesma forma. E Herodíades, não. Enquanto Esther pede para que o rei possa salvar a sua vida e a vida do seu povo, Herodíades vai como que impedir o reino de acontecer. Eu quero a cabeça de João o Batista num prato. Ou seja, eu não estou nem aí para ninguém, eu só quero saber de mim. Que tristeza. Que tristeza, porque todo aquele que tem, olha minha gente, isso aqui é coisa muito séria. Todo aquele que tem o dom de liderança deve buscar o tempo todo o bem do seu povo. Todo aquele que está à frente do povo deve buscar o bem do povo, se preocupar com o povo, zelar do povo, começando pelas nossas paróquias, começando pelos pais dentro de casa, e em seguida daqueles que têm dom de liderança, civilmente falando. Não tem como, meus irmãos, ter responsabilidade com a porção do povo de Deus, se o nosso objetivo, se a nossa razão não é de verdade salvar a todos. E enquanto as leituras passavam, eu ficava ali a observar na Legião de Maria, no apostolado, os ministros, os leitores, os cantores que estavam a faltar na igreja, e pensando, mas até quando a gente vai ter que ficar tentando catequizar esse povo para abrir o coração e de verdade entender que deve permanecer em Deus? Aqui Esther, ela quer a salvação do seu povo, ela quer o bem do seu povo. Se eu ganhei as tuas boas graças, ó Rei, e se for do teu agrado, concede minha vida. Eis o pedido que eu tenho, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Aqui no Evangelho, Maria faz a mesma coisa. Meu filho, eles não têm mazinho. Só que a diferença é que aqui no livro de Esther, Esther não é rainha mãe, não é a Gebirá, mas aqui no Novo Testamento, Maria é a rainha mãe. Ela pede com a autoridade de mãe, mas com a docilidade de discípula. Aqui está o germe e o diferencial. Ao mesmo tempo que é mãe, ela é discípula. Eu sempre, olha, é uma coisa que me marca muito. Quando eu lembro da intercessão de Nossa Senhora, vocês vão escutar muito eu falar, porque eu gosto muito. Aquele momento do Alto da Compadecida, quando Nosso Senhor, quando Maria intercede, meu filho, eu intercedo pelo povo, o demônio reclama e diz, é minha mãe, tenho o que fazer. Ou seja, como filho, como um bom filho, ele busca cumprir o pedido e o desejo da mãe. É por isso, minha gente, que muitas pessoas não conseguem entender essa mística santa.
Se aproximem de Maria com amor. O mínimo que você pode fazer todos os dias é rezar uma Ave Maria, a entregar a tua vida, a vida da tua família, a pedir a Maria proteção, a pedir a Maria que verdadeiramente possa interceder por você. É uma das grandes preciosidades da nossa fé. Meu filho, eles não têm mazinho. O meu coração está partido, o meu coração está sofrendo. E o filho, como que atende? Enchei as talhas de água, encheram-nos até a boca, e Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Observem que o primeiro milagre, ele nem toca, ele não fala nenhuma palavra, mas o desejo do seu coração faz o primeiro milagre. Não é nem com palavras. Jesus não diz que essa água seja transformada em vinho, não. Enchei, tirai e levai. O momento específico que a água se transforma em vinho, nós não sabemos. Se foi enquanto eles enchiam, depois que encheram, se foi enquanto eles tiraram, ou se foi enquanto eles levavam. O que nós sabemos é o que o primeiro milagre aconteceu. E aquele mestre-sala, um altíssimo convidado, ficou encantado com o sabor ao degustar aquele vinho. É esse encantamento que nós devemos ter com a vida que virá, com o desejo do céu que virá. Um sabor que nós não conhecemos ainda. Um sabor que só conhecemos depois que estivermos embriagados nesta vida e formos considerados dignos de estarmos um dia na glória dos céus. Vamos, pois, ficar de pé e, olhando a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, vamos concluir essa homilia rezando a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia,